Olá a todas e a todos que nos acompanham no canal INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, e sempre trazendo assuntos que estão aí sendo fortemente discutidos em todas as mídias, em toda a sociedade, e com uma análise de pessoas muito gabaritadas para levar você que está nos assistindo não só a se inteirar da gravidade e dos vários caminhos que existem, mas também compartilhar e fazer com que outras pessoas participem e se informem também bastante. Como sempre, temos aí uma mesa da melhor qualidade. Dessa vez, vamos trabalhar com dois grandes convidados. O primeiro, o Dr. Carlos Figueiredo, que é mestre, vou só pegar aqui, ele é mestre pela Pontifícia Universidade Católica em Direito do Estado, foi procurador do município por mais de 30 anos, tendo ocupado a chefia de gabinete na Procuradoria-Geral do município, e coordenado o Centro de Estudos Jurídicos, bem como a chefia da assessoria jurídica da Controladoria-Geral do município. Exerceu também o cargo de corregedor-geral do município de São Paulo, e a última função exercida foi de assessor jurídico na Secretaria Municipal de Saúde, e também presidiu a Associação dos Procuradores Municipais de 2011 a 2015 e a Associação Nacional de Procuradores Municipais de 2016 a 2018. Foi eleito conselheiro da OAB São Paulo na gestão 2016-2018 e 22 a 24 e 25 a 27. Enfim, por favor, doutor Carlos, cumprimentando a todos. É uma honra estar aqui participando desse debate importante de um instituto que é peculiar, porque luta e está à frente da luta no combate à corrupção, né? Muitas coisas aconteceram durante todos esses anos, eu venho acompanhando o trabalho do Instituto há muitos anos, e ele sem esmorecer, né? Sem esmorecer, o Instituto está aí presente. Obrigado pelo convite de participar e poder aqui colaborar de alguma maneira com a experiência e com algumas ideias. Que coisa boa. Então, amigos, nós também estamos aí com o Dr. Rodrigo de Pinho Bertocelli, presidente do Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento do Instituto Não Aceito Corrupção, conselheiro superior também no Instituto, professor, advogado e sócio do Giamundo Neto Advogados. Por favor, doutor, venha cumprimentando a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui para discutir uma pauta tão relevante, tão atual para o país. Cumprimento aí especialmente o Antônio Carlos ah, pela condução desse espaço e também aí ao meu colega painelista Carlos Figueiredo, com quem tenho a honra de dividir esse debate. Que coisa boa. E eu, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Vamos em frente, amigos, mas eu queria antes fazer um pequeno lembrete importante para você que está nos acompanhando. Estão abertas as inscrições para participar do 6º Prêmio de Integridade do INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, uma iniciativa que reconhece e valoriza ações, projetos e profissionais comprometidos com a ética, a transparência e a responsabilidade. Nessa edição agora, o prêmio contempla as seguintes categorias, preste bem atenção: academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no ou na cultura e deu certo. Tá? Para mais informações, amigos, o regulamento e inscrições, acesse o nosso site, que é o www.premioinacdeintegridade, tudo junto.com.br, e espalhe essa novidade a quem possa interessar. Mas, amigos, vamos lá que os temas são importantes, como sempre. Primeiro, a corrupção é o principal problema do país para 59,9% da população. 60% da população. Segundo a pesquisa do Instituto Atlansitel, em parceria com a Bloomberg, a corrupção é apontada como o principal problema do Brasil por esse percentual que eu comentei,
enquanto a criminalidade e o tráfico de drogas foram citados por 53%. O levantamento mostra que o tema aparece à frente de questões como criminalidade, economia e polarização política entre as maiores preocupações dos brasileiros. Doutor Rodrigo, pegando os números mais exatos, já que a corrupção foi citada por 59,9% da população contra 24,9% que cita a economia, será que essa disparidade não mostra um descompasso no entendimento de que a corrupção é uma das causas de uma economia frágil? Doutor Rodrigo, por favor. Perfeitamente, essa observação. A pesquisa mostra, por um lado, que a corrupção, nessa percepção, se isolou como principal preocupação no Brasil, o que é coerente de alguma maneira, em razão da deteriorização da percepção internacional do país e a atual crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Índice da Transparência Internacional colocou o Brasil na 107ª posição, repetindo o seu pior patamar histórico e permanecendo abaixo da média global. Isso reforça a leitura de aumento do risco institucional, da fragilidade dos mecanismos de integridade e também a construção dessa percepção pela sociedade. Comparativamente, países mais bem posicionados no ranking apresentam maior previsibilidade regulatória, confiança institucional. A corrupção, ela não só lidera a preocupação doméstica, mas também se reflete em indicadores globais. Já vista o índice da Transparência Internacional, o que afeta diretamente o ambiente de negócios, a governança e o desenvolvimento econômico. Mas o importante, acima de tudo, é que nós, sociedade, possamos construir um conceito sistêmico de corrupção como um integrante, um vetor que leva a atrasos no desenvolvimento sustentável de uma nação e também a outras vicissitudes de corrupção, de a falta de saneamento para quem mais precisa, por exemplo. Temos aí, de fato, uma questão bastante complicada. Essa percepção por parte da sociedade tem que ser bem analisada de fato, né? E agora vejam bem, vou pegar o que está acontecendo em alguns, para fazer a construção de todo o conceito, de toda a discussão que nós estamos fazendo. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico, por 5 votos a 2, e o tornou inelegível por 8 anos. Castro renunciou ao cargo um dia antes da retomada do julgamento, que fez com que a discussão sobre a cassação do mandato perdesse efeito. Mesmo assim, a decisão manteve a punição, impedindo que ele dispute eleições nesse período, o que afeta seus planos de concorrer ao Senado aí em 2026. Após a condenação, ele declarou que recebeu a decisão com inconformismo e afirmou ter governado dentro da legalidade e compromisso com a população. Doutor Carlos, mais um na lista de governadores do Rio de Janeiro, né, que é o ex-governador Cláudio Castro, e se soma ao Whitson, Pezão, Cabral, Garotinho, Rosinha, Moreira Franco, enfim, todos alvos de prisão, cassação ou impeachment. O que, juridicamente falando, essa é a pergunta, faz do Rio de Janeiro ser tão fértil nesse quesito, doutor? Por favor. Eu vou pontuar algumas coisas importantes nessa questão, nesse fato, né? Imagina, o Cláudio Castro governou todos quase 4 anos, né? Saiu agora em março, né? E aí ele foi eleito indevidamente, né? Imagina só, você esperar tanto tempo para afastar o governador, para dar uma decisão dessa, extremamente relevante. Então, durante
tanto tempo, durante mais de 3 anos e meio, nós tivemos um governador totalmente descabido de ocupar esse cargo, de estar lá. Né? Isso eu levanto essa questão porque isso é uma coisa reincidente. Né? É uma coisa reincidente dos tribunais eleitorais. Uma lentidão nas decisões, quando essas decisões deviam ser muito mais rápidas, para evitar problemas e cortar o mal pela raiz. Né? Essa questão no Rio de Janeiro mostra, né, que e aí eu vou voltar um pouco na questão da percepção da corrupção. Né? Esse dado de percepção da corrupção, no aumento da percepção da corrupção pela sociedade, eu vejo como um dado positivo. Por que eu vejo como um dado positivo? A sociedade de olho novamente, dando valor a esse ponto. Porque às vezes a sociedade não dá valor à questão da corrupção e deixa passar para lá. E aí elege pessoas, né, aquele velho estigma, né? Rouba, mais faz. Né? E parece, né, pelo índice, que a sociedade não está mais admitindo isso. Está trazendo isso como um problema que causa impacto econômico, financeiro, social, vários impactos. Nós que fazemos parte desses grupos aí que sempre trabalhou no combate à corrupção, né, nos deparamos com essa situação. Mas a sociedade, às vezes, se afasta e não vê. E a escolha dos governantes tem que passar por esse crivo. Né? Nós vamos ter eleição. E as pessoas precisam escolher bem, porque não é possível que o Rio de Janeiro, nessa sequência de governadores, as pessoas não soubessem que essas pessoas estariam envolvidas em corrupção. Era evidente, era claro, né? E essas escolhas são escolhas mal feitas. Esse dado de aumento de percepção deve levar, e espero que leve, a sociedade a repensar as escolhas a serem feitas e colocar isso como ponto de referência principal na opção política que ele fizer na hora do voto. Eu acho que é fundamental nessa questão a participação social para o controle social da corrupção, do combate à corrupção. Então, nós temos de novo a questão do voto ser a única arma que o cidadão, de fato, a arma mais forte que o cidadão tem para botar ordem nessa casa toda. Né? E aí entra aquela questão, aquele apelo que não conseguimos escapar de fazer. A gente sabe que muita gente acaba vendendo o voto por R$ 100, por uma cesta básica. Gente, nós temos que fazer. Se você conhece alguém que aceita isso, alerte-o que ele está cometendo um problema contra ele mesmo e contra a família dele e contra toda a sociedade brasileira. Nós temos que fazer esse apelo. E aí, o senhor estava comentando, né, o doutor Carlos, eu vou agora para o doutor Rodrigo, para comentar que exatamente a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 2 deputados e um ex-parlamentar por corrupção passiva e desvio de emendas parlamentares. O relator, o ministro Cristiano Zanin, votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Foram condenados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, o pastor Gil, do PL também do Maranhão, e João Bosco Costa, do PL de Sergipe, todos do Partido Liberal. Eles receberam penas de cerca de 5 a 6 anos de prisão em regime semiaberto, além de multa. Doutor Rodrigo, esse tema exige um aprofundamento. Nos dê um material para a sociedade ter para fazer a análise correta do que está acontecendo, doutor Rodrigo. Eu vejo que a decisão do Supremo ela marca um ponto relevante no enforcement anticorrupção ao responsabilizar esses parlamentares por desvios ligados a emendas e observando que as emendas são uma fragilidade no nosso sistema, um mecanismo historicamente sensível
em termos de transparência e flanco para irregularidades, para corrupção. Ao reconhecer a prática de corrupção passiva, o Supremo reconhece que a destinação dos recursos públicos não pode ser dissociada da moralidade administrativa. Eu vejo como algo positivo e, assim, compartilhando com a nossa audiência, o fato da condenação ter sido unânime na turma, o que é positivo, uma vez que aumenta a previsibilidade institucional e jurídica e sinaliza para a sociedade um maior rigor na responsabilização de agentes públicos. Do ponto de vista sistêmico, o caso dialoga diretamente com a crescente percepção social da corrupção que debatemos aí no bloco anterior como o principal problema do país e com a necessidade de fortalecer mecanismos de compliance no setor público. Eu concordo aí com meu colega, com Carlos Mourão, no sentido de que essa percepção, esse indicador é algo positivo, à medida que a gente desconstrói a ética do jeitinho, uma ética maquiaveliana do resultado, o que importa é o resultado e não a conduta, mas nós possamos enxergar que políticos e agentes privados que colaboram para a corrupção, isso tem aspectos sociais, econômicos relevantes. Por fim, eu vejo que essas decisões positivas, reitero, tendem a elevar o custo da prática ilícita. Um precedente que pode pressionar os agentes públicos e privados por uma maior governança e alinhar aí o Brasil a padrões internacionais necessários do combate à corrupção. De fato. E aí eu tenho que pegar essa deixa, doutor Rodrigo, para falar com quem está nos assistindo e relembrar que agora, na próxima segunda e terça-feira, dias 30 e 31 de março, o INAC vai, o Instituto Não Aceita Corrupção, realizar o 10º seminário Caminhos contra a Corrupção. Vai ser na Faculdade de Direito da USP para debater de forma crítica e interdisciplinar os desafios éticos e institucionais que moldam o Brasil e o mundo. Exploraremos eixos fundamentais que vão desde o uso da inteligência artificial, na governança e a integridade no setor de saúde e até a viabilidade de um tribunal internacional anticorrupção. Entre depois nos nossos canais para conferir a programação do evento. Acesse as redes sociais aí do INAC. Aí, amigos, eu tenho que então passar por um outro tema também muito presente, né? Muito forte para a nação toda. É que casos recentes no Brasil, como os do Kathleen Romeu, Henri Borel e Gisele Santana, mostram investigações com acusações de fraude processual, quando há tentativa de alterar provas ou manipular a cena do crime. No caso Kathleen, policiais foram condenados por modificar o local da morte para simular um confronto, que não teria existido eventualmente. No caso Henri Borel, a acusação aponta a tentativa de criar uma versão falsa sobre a causa da morte. Já no caso da soldado Gisele Santana, a justiça tornou réu o marido e tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto por feminicídio e fraude, após suspeitas de alteração da cena para simular suicídio. Doutor Carlos, para fazer essa análise, também acabamos recebendo uma pergunta dos participantes, dos ouvintes, que eu tenho que repassar aqui. Tá? Que sabemos que as câmeras corporais da Polícia Militar ajudam no processo de elucidação de crimes e de casos de abusos e fraudes.
deveríamos estender essa tecnologia para a Polícia Civil? Isso seria juridicamente possível, doutor? Eu entendo que eu, quando eu fui para, sendo muito franco, eu sou procurador do município, fui para a controladoria e comecei a entender qual é o papel da transparência do poder público. O poder público como um todo, não só na questão da polícia, né, da polícia militar ou da polícia civil, mas o poder público como um todo. Né? A transparência é fundamental no controle e no combate à corrupção. Né? No controle e no combate e no alcance da verdade para que a gente possa punir aquelas pessoas, aqueles agentes que trazem danos para a sociedade. Esse caso da Câmara, a Câmara foi fundamental, né? Para falar desse tenente-coronel, a Câmara foi fundamental para mostrar a atitude dele totalmente descabida, abusiva, contrária ao sistema normativo. Isso, o poder público tem que entender, de uma maneira geral, que há de ser transparente. Né? Então, há uma obrigação na transparência das atitudes que são realizadas. Temos que estender essas câmaras para várias situações, para muitas situações, para muitas reuniões. Todas as reuniões dentro de uma administração pública deveriam ser publicizadas e documentadas, né? Gravadas, para que a gente possa depois aferir e fazer o controle social. Então, as câmaras da Polícia Militar mostram, né, a importância e a relevância da transparência e da verdade para verificar a correta atuação, porque o policial militar correto, né, está sendo favorecido. Agora, o bandido não. O bandido está sendo prejudicado. Então, só veio para o bem. E a gente tem que estender essa figura, essa forma de controle para as outras polícias e também para que está na administração pública. Essa, pelo menos, é a conclusão. Merece um pouco mais de análise. E até o doutor Carlos não estava nesse item mesmo, mas eu gostaria de ouvir também o doutor Carlos sobre essa posição, que ouvir o doutor Rodrigo sobre o que falou o doutor Carlos agora, por favor. Doutor Rodrigo, pode fazer tocar a observação seguinte à dele? Eu acompanho aí integralmente, Antônio Carlos. Eu acho que essa perspectiva aí foi muito bem abordada e, enfim, elogio aí o meu colega aí. Temos aí bastante coisa para tratar de fato e o sistema não é muito simples, não. Tá? Mas vamos aqui então para mais um item para esclarecer aquele que nos acompanha, a você que está nos acompanhando, para ver, para você chegar à sua análise, às suas conclusões, baseado numa análise bem feita por comentaristas de peso. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo deflagrou agora, nesse dia 26 de março, a Operação Fisco Paralelo, conduzida pelo Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos, o GDEC, para investigar um esquema de corrupção envolvendo fraudes em procedimentos fiscais ligados ao ICMS, como ressarcimentos, irregularidades e uso indevido de créditos tributários. Segundo as investigações, amigos, haveria concessão ilegal de benefícios mediante pagamento de propina, além de suspeitas de lavagem de dinheiro com indícios de participação de servidores ligados ao governo Tarcísio de Freitas. A operação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas, Vinhedo e São José dos Campos. Doutor Rodrigo, ainda com o senhor. Estamos aí em ano eleitoral. Existe um peso maior, juridicamente falando, para um governo estadual, candidato à reeleição, estar envolvido com casos de corrupção? Existe aí uma maior responsabilidade em relação a isso, uma maior responsabilização? Como é que é essa abordagem, doutor Rodrigo? Muito bem, eu vejo essa abordagem por duas perspectivas. Claro que o mundo jurídico não pode se dissociar do mundo político.
e o mundo político influencia muitas vezes as decisões jurídicas. O fato de envolver o governo paulista e um governador aí favorito para a reeleição, isso, claro, pode a depender aí do andamento das investigações, de alguma maneira fragilizar a imagem política do atual governador e candidato. Mas um outro aspecto importante que eu gostaria de observar e compartilhar com a nossa audiência é que essa operação paralelo, ela é emblemática, porque revela uma fraude, uma suposta fraude, no coração da administração tributária paulista, envolvendo grandes empresas. Hoje, o Valor Econômico noticiou sobre a perspectiva empresarial, o impacto dessa operação. Vejo como um ponto positivo que o avanço dessas investigações, com cuidado, evidentemente, para que os aspectos políticos não contaminem a verdade real, os aspectos jurídicos, e positivo também à medida que expôs, pelo menos de uma forma inédita, recente, uma fragilidade estrutural. Também um último aspecto que eu gostaria de registrar é que isso nos traz uma lição também, Antônio Carlos, que nós atuamos ainda muito mais na repressão do que na prevenção. E isso traz um alerta importante para as empresas. Sistemas robustos, eficazes de compliance, de integridade, especialmente também, evidentemente, na área tributária, com controles, auditorias contínuas, com rastreabilidade, deixam de ser um diferencial e passam a ser algo indispensável para se mitigar riscos e evitar envolvimentos, ainda que indiretos, em esquemas dessa natureza. Um cuidado, evidentemente, que nós precisamos ter no setor privado, mas também no setor público, e as investigações vão desnudar toda a fisiologia desse esquema e a gente tem que ter uma lição positiva. Empresas e poder público precisam criar mecanismos de prevenção para que fraudes como essa aconteçam. Nós temos realmente que, foi bem colocado por ambos os debatedores, a importância da sociedade, até agora, como o senhor falou, se antecipar às suas, não apenas ser reativa, e assim mesmo uma reação muito discutível, a intensidade com que essas reações estão acontecendo. E aí me faz fazer de novo para você que está nos assistindo, o seguinte: lembrando que estão abertas as inscrições para participar do 6º Prêmio de Integridade do Instituto Não Aceito Corrupção. Participe, gente, é uma iniciativa que reconhece e valoriza projetos profissionais e a ética, a transparência e a responsabilidade para que nós tenhamos menos temas tão fortes como esse nos nossos debates. Mas eu queria, então, provocar os dois debatedores de hoje para as suas considerações, assim, uma consideração sobre o todo do que nós discutimos agora, né, desses temas que nós discutimos agora. Qual a mensagem mais forte que, por exemplo, o doutor Carlos, o senhor pode descer depois, o doutor Rodrigo, pode deixar para quem nos assiste uma abordagem que faça uma síntese desses 5 temas que nós abordamos? Tem uma questão que é fundamental. A sociedade não pode deixar de participar. Não pode deixar. O Instituto Não Aceito Corrupção é uma prova de como você, numa organização, pode ajudar ao combate à corrupção. Não pode delegar, nós temos que participar. O controle social, nós que fizemos parte de sistemas de controle, o controle social é fundamental. Então, a percepção da corrupção e você não participar da corrupção de maneira nenhuma,
direto ou indiretamente, sabendo, né, tendo notícia, direto ou indiretamente, de algum ato de corrupção, não participe e denuncie. Temos que ter denúncias, temos que saber essas informações. Essas informações são importantes para que isso não ocorra, para que a gente possa melhorar o compliance dentro da administração. Quanto maior as informações, maior número de pessoas participando, menos corrupção nós vamos ter. Né? Então, eu acho que de toda essa gama, e aí é muito triste, as notícias são muito tristes, né? São muito pegam a nossa alma, né? Mas quando pegam na nossa alma, a gente não pode se entristecer e se deprimir, não. Nós temos que ficarmos tristes, mas lutarmos para que isso mude, porque a gente tem às vezes a perspectiva, Antônio Carlos, que isso vai demorar, é difícil. Não, eu acredito que cada passo que a gente der, a gente não tem um retrocesso. Cada passo que a gente, cada andada que a gente der à frente desse combate, a gente vai melhorar o país. A gente não vai resolver, a gente não tem um milagre. Nós não vamos fazer um milagre do dia para a noite, acabou a corrupção, estamos numa sociedade feliz e contente. Não vai ser assim. A gente tem que ter noção disso. Mas nós temos que ter noção que a gente tem que fazer, porque o que a gente fizer vai dar resultado e vai progredir e vai combater a corrupção. Eu acho que é importante a participação social. É importante o trabalho do Instituto nesse sentido. Exatamente. É importante que programas como esse, que você que está nos acompanhando, que você acompanhe sim os debates, que você compartilhe isso para que outras pessoas possam também se inteirar da gravidade desses temas que estão sendo abordados e para a gente conseguir fazer a reversão dessa triste realidade que nós vivemos. E aí eu passo a bola para o doutor Rodrigo para que ele também faça uma análise e deixe uma mensagem sobre esses 5 temas que nós abordamos. Qual é a sua mensagem para a sociedade que nos acompanha, doutor Rodrigo? Para quem nos acompanha, fica uma mensagem central. O combate à corrupção não é uma agenda restrita ao Estado, aos órgãos de controle. Ele é, sobretudo, um compromisso coletivo. Casos como esses que nós analisamos, aí debatemos juntos, mostram que instituições fortes são fundamentais, mas não suficientes. É indispensável que as empresas adotem sistemas robustos de compliance, como vimos na área tributária, por exemplo, com controles efetivos, transparência e cultura de integridade, e a sociedade, para compor esse tripé, tem um papel decisivo: cobrar, acompanhar, valorizar boas práticas e não tolerar desvios, mesmo os mais aparentes, pequenos. E mais uma vez aí reiterando aí a minha posição na mesma direção do Carlos Figueiredo, bom que a sociedade perceba, ainda que a construção dessa percepção da corrupção seja algo sociologicamente delicado, técnico, mas para que nós possamos construir uma nova ética e isso ter aí um papel decisivo nas decisões políticas dos cidadãos. Integridade não é apenas uma exigência legal, e é um ativo institucional e um diferencial competitivo. É importante que a sociedade participe desse entendimento. Onde há transparência e responsabilidade, há mais confiança, mais investimento, melhores resultados para a população, para a saúde, para a dignidade, sobretudo dos menos favorecidos. Eu aqui convido aí a nossa audiência para acompanhar o INAC, o Instituto Não Aceito Corrupção, que tem essa missão como sociedade civil organizada no combate inteligente à corrupção.
se engaje, participe dos eventos. Tenho certeza que nesse exército do combate à corrupção, novos soldados, novos integrantes, certamente são muito bem-vindos. Então, é uma mensagem importante para que cada cidadão se conscientize da responsabilidade que é de cada um, de todos nós, de lutar contra a corrupção, de lutar contra, para que haja transparência, né? E, doutor Carlos, por favor, a sua também. Vamos para as suas considerações finais e para se despedir do público, tá? Por gentileza, as suas posições. Agradeço imensamente participar desse debate, um debate muito rico. O INAC tem um papel importante na sociedade, fundamental. Dia 30 a 31 estaremos lá para debater, para discutir, para conversar. Vai ser uma honra. Estamos discutindo, debatendo caminhos, né? E trazendo mais pessoas para esse trabalho. Então, eu acho fundamental o papel do INAC, fundamental esses encontros e fundamental esses debates. Quanto mais fizermos, melhor. Quanto mais pessoas agregarmos essa luta, melhor será, o país será melhor. E eu acredito muito nisso. E a esperança, né? Como Suassuna disse, assim, o otimista é um tolo, né? O pessimista é um chato. Prefiro ser um realista esperançoso. Nós vamos colocar esperança nisso tudo para ver se muda. Doutor Rodrigo, o senhor também se despedindo para de todos, por favor. Mais uma vez aí foi uma honra participar desse programa e também aí faço coro para convidar a todas e a todos, segunda e terça-feira que vem, no Largo São Francisco, para um debate de altíssimo nível, com as grandes personalidades do direito, intelectuais que seguramente vão nos ajudar a aumentar o repertório e as armas nesse combate inteligente à corrupção. Serão todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e o meu aí fraterno abraço. Que coisa boa, amigos, vocês que acompanharam. Não, eu insisto, compartilhem, chamem mais pessoas parceiras para assistir e acompanhar o canal INAC, que nós trazemos sempre debate da melhor qualidade sobre temas que afetam a sua vida. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, e tenhamos muito pela frente de coisas positivas. Muito obrigado a cada um. Muito obrigado aos debatedores.